Você já sentiu aquele arrepio inesperado ao passar perto de uma floresta? Como se algo, lá no fundo, estivesse tentando chamar sua atenção, mas de uma maneira sutil e ao mesmo tempo perturbadora. Às vezes, a gente ignora esse sentimento, mas, no fundo, a gente sabe que algo está errado. A correria do dia a dia, o estresse, aquela sensação de estar sendo observado, ou até mesmo o medo do desconhecido. Parece que tudo isso vem à tona nesses momentos, e é aí que surge o verdadeiro desconforto. Mas e se eu te dissesse que o sussurro da floresta esconde muito mais do que simples lendas? Nesse vídeo, vou te mostrar como entender esse mistério pode te libertar de medos antigos e te ajudar a encontrar respostas que você nem sabia que estava procurando. E vamos para a história assustadora. Mas antes, apenas confira se você já está inscrito no canal, porque neste canal eu vou trazer uma série de vídeos como histórias assustadoras e arrepiantes. À medida que a noite se aprofundava, as sombras ao redor de Tomás começaram a se agitar. Ele sentiu um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. As entidades sombrias começaram a emergir das trevas, figuras distorcidas que dançavam nas bordas de sua visão. Seus contornos eram vagos e oscilantes, como se estivessem em constante transformação. Eles se moviam rapidamente, deslizando entre as árvores, enquanto sussurros malignos flutuavam pelo ar, palavras ininteligíveis que pareciam prometer horrores inimagináveis. Tomás ficou paralisado, o terror o consumindo, seus olhos arregalados enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Os sussurros aumentaram, agora formando um coro macabro que ecoava em sua mente. Ele podia ouvir fragmentos de frases. Você não deveria estar aqui. Você nunca vai escapar. A sensação de desespero o envolvia, como se um manto pesado estivesse sendo colocado sobre seus ombros. Ele tentou correr, mas algo prendia ao chão, como se raízes invisíveis o segurassem firmemente. Ele se esforçou para mover os pés, mas parecia que eles estavam grudados na terra, incapazes de se libertar. Neste momento de pânico, o velho que ele havia encontrado na estrada apareceu, um sorriso cruel desenhado em seu rosto. Ele se aproximou lentamente, rindo da situação de Tomás, um som que era ao mesmo tempo divertido e sinistro. Você é como todos os outros, disse o velho, a voz cheia de desprezo. Atraído pelas promessas da estrada, sem perceber o que realmente está em jogo. A voz do velho ecoava em seus ouvidos, enquanto as sombras dançavam e o sussurro se intensificava. Tomás sentiu o desespero tomar conta de seu coração, um medo primordial que ameaçava engoli-lo inteiro. Ele precisava fazer algo, precisava encontrar uma maneira de escapar daquela situação horrível. Foi então que, em meio ao caos, uma lembrança veio à sua mente, a oração que sua avó costumava ensinar, uma oração de proteção que ela dizia sempre que a escuridão ameaçava. Com um fio de esperança, ele começou a recitar a oração. Sua voz estava trêmula, mas determinada. As palavras saíam de sua boca, quase como um mantra, enquanto a escuridão o envolvia. À medida que a oração fluía, Tomás sentiu uma mudança. As entidades gritaram, como se estivessem sendo queimadas por cada sílaba que ele pronunciava. Os sussurros se transformaram em gritos de raiva e dor, uma cacofonia que preenchia o ar ao seu redor. O velho, no entanto, não estava disposto a deixá-lo escapar tão facilmente. Ele avançou, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural, a expressão de um predador que não pretende soltar sua presa. Você acha que pode se salvar? A estrada é sua agora. Ele se aproximava, sua presença era um peso esmagador, mas Tomás continuava a recitar a oração, suas palavras se tornando mais fortes, mais firmes. Finalmente, após um esforço colossal, Tomás conseguiu recitar a oração completa. Neste instante, a estrada tremeu sob seus pés, e uma luz intensa irrompeu ao seu redor. Era como se o sol tivesse explodido em um brilho radiante, fazendo com que as sombras recuassem em pânico. Ele sentiu uma força poderosa empurrá-lo para frente, como se uma mão invisível estivesse puxando de volta para o mundo real. As entidades se contorcem, gritando de dor, enquanto o velho tentava agarrar-se para agarrar Tomás, mas a luz o afastou, reduzindo a um eco distante. Com um último impulso, Tomás foi lançado para fora da estrada. Ele caiu em uma clareira iluminada pela luz da lua, ofegante e desorientado. Ao olhar para trás, a estrada agora parecia uma miragem, envolta em névoa e repleta de sussurros distantes que lentamente se dissiparam. O velho e as entidades desapareceram, levando consigo a escuridão e o terror que havia o assombrado. Tomás retornou à cidade, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. As sombras da estrada ainda dançavam em sua mente, e ele sabia que nunca poderia esquecer o que havia experimentado.
Ele percebeu que a verdadeira coragem não estava em desafiar o desconhecido, mas em respeitá-lo e entender que algumas lendas têm raízes profundas na realidade. A estrada maldita agora era um aviso para todos que cruzassem seu caminho, um lembrete de que, às vezes, é melhor não seguir os caminhos obscuros que a curiosidade nos leva a explorar. Era uma tarde de outono, e o sol já começava a se esconder por trás das montanhas quando um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta isolada, longe da cidade. Era o tipo de lugar que poucas pessoas conheciam, e menos ainda se arriscaram a visitar. Eles tinham ouvido histórias, boatos que diziam que aquela floresta guardava segredos antigos e sombrios. Havia relatos de desaparecimentos, sons estranhos e de algo que ninguém conseguia explicar. Mas, como a maioria dos jovens em busca de aventura, eles riram dos avisos dos moradores locais e seguiram adiante, confiantes de que teriam uma noite emocionante. A trilha era longa e cada vez mais densa à medida que se embrenharam na floresta. As árvores, com troncos grossos e galhos retorcidos, pareciam formar paredes naturais ao redor deles, bloqueando quase toda a luz que restava do dia. O ar estava mais frio ali, e o vento, que mal soprava, trazia um leve odor de folhas apodrecidas, como se a floresta não tivesse sido perturbada por muito tempo. Finalmente, encontraram um pequeno espaço aberto, o local perfeito para armar as barracas e acender a fogueira. À medida que a noite avançava, eles contaram histórias assustadoras e riram de seus próprios medos, sem perceber que estavam se tornando cada vez mais parte de uma delas. Foi então, no meio da primeira noite, que tudo mudou. E aí já tinha se assustado com esta história. Coloque nos comentários se você está se assustando com esta história. A princípio, parecia ser apenas uma noite comum de acampamento. A fogueira estalou suavemente, iluminando os rostos dos amigos, e a floresta ao redor estava incrivelmente quieta. Quieta demais. Não havia o som dos animais noturnos, nem o farfalhar das folhas. Um silêncio incomum tomou conta do lugar, e logo todos começaram a perceber. As risadas diminuíram, e a atmosfera se tornou mais tensa. Foi nesse momento que o primeiro som veio. Um sussurro baixo, quase imperceptível, mas claramente presente. Ele parecia surgir de todas as direções ao mesmo tempo, como se o vento trouxesse, embora não houvesse vento. Os amigos olharam ao redor, buscando uma explicação, mas não havia nada ali, apenas as árvores sombrias o cercando. Mateus, o mais curioso e corajoso do grupo, decidiu que investigaria o som. Deve ser só o vento nas árvores, disse, embora sua voz não soasse tão confiante quanto ele queria. Pegando uma lanterna, ele se afastou do acampamento, em direção à escuridão da floresta. Conforme ele avançava, o sussurro parecia ficar mais nítido, quase como se estivesse chamando por ele, guiando seus passos mais fundo na escuridão. As árvores ao redor eram imensas, e as sombras que elas lançavam pareciam se mover de maneiras estranhas, quase como se observassem Mateus enquanto ele passava. Cada passo que ele dava o fazia se sentir mais isolado, mais distante do acampamento. O som do sussurro, antes distante, agora era inegavelmente próximo. E então, de repente, o sussurro mudou. Não era mais um som indistinto. Agora era uma voz, clara, fria, e mais aterrorizante ainda, chamava seu nome. Mateus. O jovem parou, seu coração disparado. Ele olhou ao redor, buscando a origem daquela voz, mas não havia ninguém. Ele estava sozinho. Ou pelo menos era o que parecia. O medo começou a tomar conta dele. A lanterna tremia em suas mãos enquanto ele tentava se orientar e voltar para o acampamento. Mas algo estava errado. As árvores, que antes pareciam seguir uma trilha clara, agora pareciam diferentes, como se estivessem se movendo. A floresta ao seu redor parecia se fechar, os troncos grossos e os galhos retorcidos formando um labirinto. Ele tentou correr, mas a voz continuava chamando seu nome, cada vez mais próximo, cada vez mais ameaçador. Mateus, agora, era como se estivesse sussurrando em seu ouvido, gelando o sangue em suas veias. Foi então que ele percebeu o que estava acontecendo. Aquela floresta não era apenas uma floresta. Era um cemitério antigo, um lugar amaldiçoado. Ele começou a ver marcas no chão, como se algo estivesse enterrado ali há muito tempo. O ar ao seu redor parecia pesar mais, e ele sentia a presença de algo invisível, algo que observava de perto. Desesperado, ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao solo. O sussurro continuava, mas agora ele não podia mais distinguir as palavras. Era apenas uma cacofonia de vozes, como se todos os espíritos daquele lugar estivessem tentando falar ao mesmo tempo. O medo tomou conta de seu corpo, e ele não conseguiu mais se mover. Na manhã seguinte, seus amigos o encontraram.
Ele estava deitado no chão, pálido como um cadáver, os olhos abertos, fixos no céu. Não respondia a nenhum chamado. Não se movia. Era como se algo tivesse roubado sua alma durante a noite, deixando apenas um corpo vazio. O mistério da floresta sombria se mantinha, e os moradores locais tinham razão em seus avisos. Aquela floresta guardava segredos, segredos que agora os amigos de Mateus sabiam que não deveriam ter ignorado. O sussurro da floresta continuava, esperando pela próxima alma corajosa o suficiente para ouvir seu chamado. Se você tem coragem de encarar o desconhecido, prepare-se para mergulhar nas profundezas do terror. A escuridão e a sombra é o canal onde o medo ganha forma e os segredos mais sombrios são revelados. Inscreva-se e descubra o que realmente se esconde quando as luzes se apagam. Mas cuidado, nem tudo que você verá te deixará dormir à noite.